Salve Maria, sou Sérgio Milson Roberto. Aqui é um novo apologeta, é o Pelé da apologética, que apareceu lá na live do Lucas Musoli falando da Eucaristia, reagindo ao vídeo do Ariel, né? E debatendo com um amigo protestante sobre a Eucaristia, sobre a transubstanciação. Cara, se negar a Eucaristia, cara, você nega todo o princípio salvífico que Cristo instituiu. Quem instituiu não é um mero simbolismo, uma lembrança. Não, cara. Cristo fala fazer isso em memória de mim. Então, você entra nesse contexto, nesse pensamento desses doutores, desses apologetas. Olha só, como vai dizer Romanos. Nós só vamos começar aqui para a gente entender o que? Romanos 16:7. Roga-vos, irmão, que desconfie daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebesse. Evitais esses tais que não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, e com palavra adocicada, linguagem ligeira, ligando os corações simples. Quem são essas pessoas? São essas pessoas, esses apologetas, esses doutores com a fala, com a lábia para te seduzir, cara. Mateus 24. Se for possível, até os eleitos, os escolhidos. Em Ato Apocalipse, ali você presta atenção, 13:5, foi dada uma boa cabeça para difamar quem? O tabernáculo, o nome de Deus, os habitantes do céu. Quando você blasfema contra a Eucaristia, negando, você está blasfemando contra Deus. Simples entender isso. Olha só a sedução desses falsos mestres, desses divisores. Aqui já foi provado cientificamente a Eucaristia, cara. Quando se tem uma dúvida, Deus manifesta seus milagres e prodígio. Quando um sacerdote vai ali consagrar a Eucaristia, ele duvida, muitas vezes, muita prova convincente científica, a espécie ali da Eucaristia se transformou em quê? Em sangue, cara. Vamos lá, vamos ver até onde vai chegar. Ó. A ciência comprovou algum milagre eucarístico? Claro, cara. Não tem como provar, cara, porque é milagre, é mistério. Vamos ver aqui. Ainda em relação ao argumento de que a transubstanciação é um milagre não verificável, eu já vi alguns católicos afirmarem de que, na verdade, a ciência já provou o milagre da Eucaristia, né? E aí, o exemplo mais... Não só a ciência, mas a Escritura prova a presença real de Cristo. João 6, Mateus 26, 6, Lucas 22, Marcos 14, 1 Coríntios 11, do 23 em diante, cara. As Apóstolos 20, versículo 7, As Apóstolos 2, 42. Citado é o chamado milagre de Lanciano. E assim, é impressionante como as pessoas, elas às vezes fazem afirmações sem nenhum cuidado. Porque se a ciência realmente tivesse provado esse milagre, a gente teria artigos e mais artigos sendo escritos sobre esse evento e publicados nas revistas científicas mais importantes do mundo, né? Não teria como ignorar. A igreja não precisa disso, cara. Publicar milagres e prodígios, publicar aparição no céu. Não, cara, a igreja não precisa disso. É simples, pô, entender isso. Vocês querem destruir o catolicismo, mas vocês não vão conseguir, porque as portas do Hades, do inferno, jamais intervenção contra a igreja. Vocês são todos mentirosos, vocês são inimigos da igreja, porque vocês usam falas de paz da igreja, documento da igreja, para tentar degrenir a igreja, distorcendo os documentos, como você mostra aí nos seus vídeos, você, Lucas Manzoli, que está na live ali refutando, diz que está refutando o Ariel, por exemplo. Mas não tem como, cara. Que graça tem se eu negar a Eucaristia? Vou a uma igreja que não tem a presença real de Cristo? Se o próprio Cristo fala fazer isso em minha memória? Oh, pelo amor de Deus. Oh. Resposta Cristã é o canal dele. Não teria como ignorar um fato tão importante assim, né? Primeiro, uma questão importante. Os defensores da presença real, inclusive... Vamos ver aqui. Olha só. Isso aqui, esse argumento é simples. Só você pesquisar aqui os milagres eucarísticos. Certo? Ó.
Olha só. Vamos deixar ele degustar aqui, porque destruir essa mentira, né? Mais um protestante. Da transubstanciação, eles afirmam, inclusive, de que Cristo ele não está presente de uma forma verificável nos elementos da Eucaristia. Então, assim, Tomás de Aquino, se alguém fosse perguntado para ele, Tomás de Aquino, ele disse de forma muito clara, inclusive, que eles acreditam que a Eucaristia é a presença real de Cristo. O termo transubstanciação tal vem depois, desenvolvido por quem você está citando. Simples. Os pais da igreja acreditavam que quando acontece a consagração, Mateus 26, 26, ali acontece o milagre da transubstanciação. A presença real de Cristo. Isso é inegável, porque foi o próprio Cristo que instituiu isso, porque ele é o Deus vivo. Do mesmo jeito que ele transformou a água em vinho, do mesmo jeito que ele multiplicou o pão, ele pode fazer do nada acontecer milagres e prodígios. E um milagre ali nesse ano é prova, cientificamente, os cientistas provaram que é realmente o sangue, sim, de Cristo. Ó. Por exemplo, então, esse contexto você vê na história. Não tem como, cara. Olha só, o milagre eucarístico de Lanciano, no século VII, foi analisado cientificamente entre 1970 e 1981, ó, revelando que a hóstia é a carne humana real, tecido muscular do coração, miocárdio e o vinho é o sangue humano tipo AB. Olha só, quando você vê uma prova dessa, científica, milancolosa, como eu vou negar isso, cara? Isso aqui, esse milagre que aconteceu é para tirar a dúvida, é para calar a boca de vocês, herege. Olha o que Cristo fala em João. Vocês não usam a Bíblia, né? Fica nessa teologia suas aí, nessa filosofia, mas não prova nada de Bíblia. João 6, que é o termo, que você tem um vídeo falando que são símbolos, tal, etc. Olha só, João 6, ó, olha só. Deixa bem claro, ó, João 6, 51. Ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Ó. Olha só, o 56. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou, vive, eu vivo pelo Pai. Assim também, aquele que come a minha carne viverá por mim. Ó. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Ó, o maná já é a prefiguração da Eucaristia, cara. Então, cientificamente, provado que vocês querem destruir. Olha só, o vinho foi declarado o tipo AB. E o pão ali, ó, foi realmente um tecido muscular do coração. O milagre eucarístico de Lanciano, SEC, VII, foi analisado cientificamente entre 1970 a 1981, revelando que a hóstia é carne humana real, tecido muscular do coração, miocárdio, e o vinho é sangue humano tipo AB. A ciência confirma que são de um ser humano vivo, mas não explica sua conservação por séculos. Principais descobertas científicas, análises de Odoardo Linoli e comissões. 1. A carne, tecido cardíaco, miocárdio, vivo, sem vestígios de agentes conservantes. É só. 2. Sangue humano, verdadeiro tipo B, contendo minerais normais, cloretos, fósforo, postássio sólido. Estado de conservação. Cientificamente, inexplicável a presença da carne e sangue por mais de 12 séculos sem descomposição.
tipo do sanguíneo tipo B, AB, é o mesmo encontrado no Sudário de Turim. Mas, claro que isso, meu amigo protestante, vai com esse esgoto para lá, essa mentira sua. Se fosse perguntado para ele, Tomás de Aquino, ele disse de forma muito clara, inclusive, que a presença de Jesus é uma presença de uma forma que geralmente se usa o termo uma presença sacramental, né? Seria uma forma de presença que não é uma presença corpórea, ordinária, como a gente esperaria. Pega o escrito e vai degustando Santo Tomás, né? Realmente o que você está falando. Vamos ver. Olha só, sabe o que eu vejo, cara? Esses doutores, eles querem enganar o povo com falas de pai da igreja. Ah, mas Santo Tomás de Aquino não acreditava na transubstanciação. Mas o milagre eucarístico, além, não tem como provar cientificamente. É uma invenção da igreja católica. Eu já vi aqui, muitos protestantes falaram que é uma mentira, é uma invenção. Ó, Santo Tomás de Aquino, 1225 e 1274. É um doutor eucarístico da igreja, defendendo a Eucaristia como o maior dos sacramentos e memorial da paixão de Cristo. Olha só, o protestante, ele está citando Santo Tomás de Aquino para tentar negar a presença real de Cristo na Eucaristia, ali na Santa Missa. Não tem como, cara. Só, ele formulou a teologia da transubstanciação, onde o pão e o vinho torna-se real, substancial o corpo e o sangue de Jesus, permanecendo a fé como guia. Ó. Principal ponto da visão de Aquino sobre a Eucaristia. Ó. O cara, ele tem acesso a esse documento, visão, desenvolvimento do pai da igreja, ele vai estudar, ele vai degustar para negar isso de acordo que ele negou ali nenhuma prova científica. Já provamos aqui que tem prova científica, sim, e mostrando também que pais da igreja desenvolveram essa teologia da transubstanciação. O que é uma transubstanciação? É milagre, cara. Quando Cristo ele consagra ali acontece esse milagre de transubstanciação. Quando o sacerdote que impersona Cristo, que eles não entendem isso, já não é mais sacerdote, é o próprio verbo. Quando acontece a consagração, Mateus 26, 26, deixa bem claro, ele abençoa, tal, etc. Acontece a transubstanciação. Mas no primeiro século, segundo século, ali nos países primitivos, ali, não tinha esse termo, transubstanciação. Foi desenvolvido pelo Santo Tomás. Para você, os ortodoxos não aceitam muito essa interpretação, mas os ortodoxos ele acreditam, como eu já vi os vídeos de André Luiz falando, refutando esses hereges também, eles acreditam que a Eucaristia é a presença real de Cristo. Por quê? Por causa do sacerdócio. Porque a igreja ortodoxa ela tem pedaços da verdade. Certo? Ó, transubstanciação. Aquino explicou que após a consagração, a substanciação do pão e o vinho muda, mas acidentes, aparência, sabor, cheiro permanece. Ó. Assim, ó, ele defendia que Jesus está presente por inteiro, corpo, sangue, alma, divindade, sobre cada espécie. Tem como, cara? O que ele está tentando aqui, ele está tentando te seduzir, cara. Ele está tentando colocar na sua cabeça uma ideia que a Eucaristia é simplesmente somente um símbolo. Certo? Esperaria ter. Existe uma presença sacramental e essa presença ela não pode ser verificada por nenhum meio empírico. Entende? Então os próprios proponentes do milagre já afirmam isso. Porque de fato, muitos católicos acham, por exemplo, que se a gente pegar uma hóstia e fazer um exame laboratorial, a gente iria encontrar ali o corpo de Cristo, a gente iria encontrar o DNA de Jesus.
Quando aquela que aconteceu a eleição, apareceu o DNA de Jesus. Esse DNA que está ali olha só, é compatível. Olha como esses caras são mentirosos, cara. Olha só. Ó, é compatível, ó. Ó, o sangue é tipo B, ou mesmo encontrado no Santo Sudário de Turim. Inclusão médica. Ó. Em 1976, um resumo publicando em Nova York, em Genebra, envolvendo os OMS, confirmou a incapacidade da ciência de explicar o fenômeno por meio natural. Então, se você entender esse mistério, ele deixa de ser Deus. Porque como você vai entender o milagre, o mistério do Verbo? Como você vai entender como o Espírito Santo entrou na Virgem Maria e vem o Verbo? Como você vai entender o mistério? Só. Então, é muito mais além. E compreensão da ciência. A ciência prova que é um milagre eucarístico. Mas eles não têm ideia como isso aconteceu, porque é milagre. Você tem como explicar como Cristo multiplicou os pães? Você tem como explicar ali na boca de Caná, Cristo ali transformando em água em vinho? É mistério, cara. Porque é Deus, cara. Aí vem esses doutores, Lucas Manzoli, esse novo aí que estava na live do Lucas Manzoli, que é muito antigo, após o Lucas Manzoli, que é conhecido como Pelé da Apologeta, ele voltou de novo a fazer vídeo, publicar o vídeo, porque isso já está dando muito lucro, está dando muita audiência, muito antes do tempo dele, tal, etc. Simples, pô, se negar isso, cara, você está negando isso aqui, ó. Não vou nem seguir o vídeo dele tudo, é para outro dia, ó. É só para a gente entender um pouco a visão desses doutores, ó. Você pega aqui, Mateus 26, ó. Olha só, 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, ó. Aqui que acontece a transmissão. Quando é consagrada. O vinho e a hóstia. Olha só. Partiu e deu ao discípulo, dizendo, tomai e comei, isso é meu sangue. Ó. Tomou depois o cálice, 27, ó. Rendeu graça, deu, dizendo, bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, é a remissão do vosso pecado. Ó. Por muitos, não por todos. Porque nem todos vão acreditar isso. É por poucos que está ali na igreja, que reconhece. Então, não tem como, cara. Se negar isso aqui, você está negando a Escritura. Se negar isso aqui, você está negando o que Cristo instituiu, cara. Se negar isso aqui, você está negando a sua salvação, cara. Esse é o alimento vivo que vai te fortalecer, que vai cada vez mais vai levar à santidade. E você vai ser um com ele e ele um com você. Como Cristo é um com o Pai, João 6 deixa bem claro. Simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.